Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas de diâmetros aí medindo 60 centímetros de diâmetro e percorreu com ela 10 quilômetros. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40, então diâmetro de 40 centímetros, e percorreu com ela 5 quilômetros. E aí ele falou aí para aproximar o π com 3,14, tá? E ele pede a relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista B. Então a gente tem que saber duas coisas, né? Quantas voltas a roda 1 deu e quantas voltas a roda 2, né, do ciclista 2, né, ciclista B, deu. Acho que eu vou chamar de A e de B, né? Porque ele chamou de A e de B. Então eu vou chamar de voltas aí da roda A e as voltas da roda B. Tá? Como que eu vou saber quantas voltas cada roda deu? Para saber quantas voltas, você vai pegar a distância percorrida e dividir aí pelo comprimento da roda, certo? Por quê? Se você tem a distância toda, né, cada volta que a roda dá é um comprimento da roda. Então, para você saber todas as voltas que ele dá, você pega a distância total e divide pelo comprimento de cada roda. E você vai fazer, vou chamar aqui de distância A, e aqui da distância B pelo comprimento da roda B. Beleza? Então, agora a gente tem que saber qual é a distância de cada um. Isso aí é tranquilo, né? Eles deram aí no problema. Então, o ciclista A, ele percorreu 10 km. Eu vou trabalhar não com quilômetros, porque aqui você pode notar, né, que o quilômetro, né, a distância ele deu em quilômetros, 10 e 5 quilômetros, mas os diâmetros ele deu em centímetros, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é igualar essas unidades de medida. Então, se você tem em quilômetros e outro em centímetros, você pode escolher, né? Ou você passa tudo para centímetros, ou passa tudo para quilômetros, ou passa tudo para metro, né? Que é ali no meio. O que é que eu vou fazer? Vou passar para metros, porque aí eu tenho o meio termo, né? Entre centímetro e quilômetro. Então não vai ficar um número muito grande, nem vai ficar um número decimal com muitas vírgulas. Estou ali no meio termo, tá? E aqui a distância do ciclista B, 5.000, que ele falou aí que está em verde. Então 5.000 metros, tá? Estou trabalhando com metros, beleza? E agora eu tenho que procurar qual é o comprimento da roda A, que aí ele não deu, e o comprimento da roda B, que ele também não deu, tá? O comprimento da roda, o que eu vou fazer? Vou usar aquela fórmula do comprimento, né, que é 2πr. Então, eu vou ter que calcular aí 2πr da roda A e 2πr da roda B. Ele deu aqui o diâmetro, certo? O diâmetro são 60 centímetros, que quando eu passar para metro, vai dar 0,6 metros. E o 40 centímetros, quando eu passar para metro, vai dar 0,4 metros. Beleza? Porque o metro são 100 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer essa conversãozinha aí. Tá? Se o diâmetro da roda do ciclista A é 0,6 metros, e aqui ele está pedindo raio, eu deveria trabalhar com raio, que é metade do diâmetro. Então, seria ele 0,3. Então, aqui eu teria 2 vezes π vezes 0,3. E aí, fazendo essa multiplicação, nota que vai voltar a ser o 0,6 π, isso aqui em metros, tá? Eu passei já tudo para metro. Então, nota que se eu pego o diâmetro, transformo em raio, né, dividindo por 2, e coloco aqui na fórmula do comprimento, eu estou multiplicando por 2, na verdade eu volto para o meu diâmetro. Então aqui você poderia até poupar tempo também, né? Porque você está pegando o raio, multiplicando por 2, que você vai ter o diâmetro. Então, na verdade, você já pode pegar logo o diâmetro, que é 0,4, aí no caso aí do ciclista B, e multiplicar pelo π, ou seja, 0,4 π metros. Beleza? Então, agora eu posso substituir esse 0,6 e esse 0,4 ali nas fórmulas das quantidades de voltas.
Então, aqui o comprimento A ficou 0,6π e do comprimento B ficou 0,4π. E eu ainda não troquei o π, como ele deu aí no problema, justamente porque agora, como ele quer a relação entre elas, o que eu vou fazer? Eu vou dividir uma pela outra. E aí o π vai cancelar, né? Eu nem preciso fazer essa conta, né? Então, fique esperto, se você precisar trocar o valor de π em alguma questão, usa somente no final, tá? Porque às vezes você nem vai precisar usar, como é esse caso aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer quantidade de voltas aí da roda do ciclista A dividido pela quantidade de voltas da roda do ciclista B. Isso aí vai dar 10.000 sobre 0,6π dividido por 5.000 sobre 0,4π. Tá tudo em metros, né? Não tenho com o que me preocupar. E aí eu tenho divisão de frações. Como é que eu faço divisão de frações? Repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Então, 0,4 ele vem aqui para cima. Ó. E os 5.000 aqui para baixo. E agora ficou até uma continha legal de se fazer, né? Porque aqui eu posso simplificar o 10.000 por 5.000, né? Dividir, que vai dar 2. O π com π vai cancelar, né? Tem um no numerador e um no denominador, então vai cancelar. E aqui eu posso fazer aí a multiplicação, né? 2 vezes 0,4 vai dar 0,8 sobre 0,6. Ficou com casa decimal? Não precisa ter medo, né? Como aqui as duas estão com uma casa decimal, posso até multiplicar por 10, né? Fazer essa continha aí que fica mais simples de entender. Então, eu vou trabalhar agora com 8 sobre 6. E aí a gente simplifica, tá? Simplificar aqui por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Beleza? Então, 4/3 seria a relação aí entre a roda, o número de voltas da roda A com o número de voltas da roda B. 4/3. 4/3, letra D de dinheiro.